não tinha noção do potencial que o Suspiro tinha. E não tinha noção nenhuma de confeitaria. E aí o curso me ajudou não só a oferecer um produto melhor, mas a planejar o meu negócio, a tratar com as clientes, a ser profissional. O caixa não zera, né? Eu falo que o Suspiro é uma fonte sem fim, porque a gente faz o Suspiro, a gente tem encomenda, tem o lucro, compra material, compra equipamento e o caixa tá no positivo. Eu já não trabalho mais como funcionária pública, eu trabalho como suspirinha. Eu pedia suporte para a Pri, ela me respondia, a equipe dela respondia, até que eu consegui fazer o merengue francês. Foi uma alegria assim, sem fim. No Natal, eu lancei as minhas caixinhas de Suspiro, vende mais de 4 mil reais. Foi um Natal incrível, foi uma loucura. Gente, esse curso é o maior investimento que vocês podem fazer em você. E quando chegou no mês de fevereiro, eu falei, não, eu vou adquirir esse curso, vou dividir no cartão, não quero nem saber, seja o que Deus quiser. Eu fiz uma campanha de Páscoa que eu não imaginava. A vendagem que eu tive aqui foi muito boa. Eu tirei mais ou menos 3.500 líquido. Eu nunca imaginava. Onde eu passo, todo mundo, eu amo seu Suspiro, tem Suspiro. Todo final de semana eu tenho pronta entrega de Suspiros. Não tem benefício maior do que você ter a sensação de que você pode ter, ser e fazer o que você quer da sua vida, entendeu? Não tem sensação melhor do que você poder ter um tempo a mais com a sua família. Não tem sensação melhor do que você ser reconhecida pelo trabalho que você faz. E foi isso que o mundo encantado do Suspiro me trouxe, além de uma boa renda no mês. O mundo do Suspiro, para mim, ele está sendo uma grande surpresa, porque eu já fazia Suspiros antes, mas a minha receita nem sempre dava certo. Então eu achei que eu estava comprando um curso onde eu ia aprender a fazer os Suspiros, ia ter confiança na receita para pegar as encomendas e entregar de forma tranquila. Mas não é só isso. Esse curso está sendo muito mais. O curso ele veio como um divisor de águas para minha visão de negócio, para minha forma de trabalho, porque ela nos dá suporte em todos os sentidos. A Pri é uma excelente professora, ela passa técnica demais pra gente. Hoje o Suspiro é o que traz aí 80% a 90% da minha renda mensal. Graças a esse lucro que a gente tem hoje, eu consegui investir numa cozinha separada para mim trabalhar somente com confeitaria, que é essa cozinha que eu estou hoje. Oi, 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 oi! Sejam todos muito bem-vindos! Durante este evento, eu vou te mostrar como trabalhar com Suspiros do jeito certo, como ter as lembranças mais viralizadas da internet e eu ainda vou abrir o meu faturamento e o meu cardápio para você saber como eu faço para vender tanto como eu vendo e ter a agenda lotada de pedidos. Meu nome é Priscila Cantinho, eu sou chefe patissier e eu criei um nicho de Suspiros no Brasil e no mundo. Porque antes ele era assim, só aquele docinho de padaria. Até que eu, depois de 7 anos, trabalhando com ele sozinha, sendo exclusiva, nesse tipo de Suspiro e vendendo muito, eu resolvi abrir as minhas receitas com muito ciúme, também as minhas criações e técnicas para o mundo. Por quê? Que Suspiro é um doce afetivo? Isso com certeza você já sabe. Por exemplo, quando eu penso em Suspiro, eu já imagino uma avó fazendo merengue e o netinho embaixo da mesa, ganhando Suspiro escondido. Ele traz esse ar de nostalgia. Quem aí, nos comentários, deixa aí o seu comentário. Quem aí teve uma avó ou mãe que fazia aquele suspirinho, chicletinho de antigamente? Deixa aí seu comentário que eu quero ver quem que tem essa lembrança afetiva. Antigamente, bem antigamente, só grandes confeiteiros conseguiam fazer Suspiros e nem chegavam perto do que eu queria que o Suspiro se tornasse.
Por isso, eu pensei, eu vou dobrar esse bichinho, eu vou pegar um doce afetivo que lembra vó, vou repaginar completamente, fazer novas criações, sabores, recheios e receitas e vou vender o melhor suspiro do mundo, do jeito que ninguém nem acreditaria que fosse possível. Esse tipo de suspiro, olha as minhas obras, dá uma olhadinha exatamente no tipo de suspiro ao qual eu estou me referindo. São suspiros modelados, saborizados e muito mais. Porque daí, depois de tudo isso, eu fui muito mais longe. Agora eu vou transformar o suspiro no doce mais lucrativo que alguém possa ter visto, de um modo que eu possa crescer rápido, ser exclusiva, porque ninguém fará igual. Esse era o meu objetivo. E o que eu fiz? Passei 7 anos, desde 2010 até 2017, vendendo os melhores suspiros do mundo sozinha, faturando alto, tendo na minha carteira os clientes mais relevantes. Dá uma olhada. Gente, olha só que perfeição. Esses suspiros da Priscila. Que coisa mais linda. Olha esse bolo, gente. Do jeito. Ela fez uma das inspirações para ela. Ela fez do mesmo jeito. Olha que coisa mais perfeita. Vê se eu aguento isso. Tá muito, muito lindo. Olha esse desse lado. Pri, tu arrasou demais. Demais, demais, demais. Como é que pode? Oi, amores. Chegando aqui no casamento da Sandra. Olha como tá lindo. Os preparativos. Vou montar agora a suspiraria dela. Vou mostrar pra vocês tudo, viu? Olha só, gente, a mesa de suspiros. Vocês estão vendo que lindo? Essa daqui são as minhas mesas. Olha só quantas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mesas. 13 mesas. Olha que top, gente. Tudo, só suspiro, tá? Tudo suspiro. Tem uma mesa de suspiros, assinado pela chefe Priscila Cantinho. Que é ótimo. Tem suspiro de laranja com recheio de chocolate belga, suspiro de baunilha, suspiro de queijo. Gosta de coisa com parmesão. substância. Carne louca vai ter. Nossa, mas esse Não, essa aqui são só os doces. Ah, só tem doce. Cada chefe assina São 3 os caminhos salgados, de suspiro, é os isso? doces. Não. São 3 caminhões de Eles vão suspirar comida, depois. né? Mas lá na hora tem toda essa linha aqui assinada pela... Você sabe? E sendo reconhecida ao ponto de parar onde? De parar na TV. Fui para o programa É de Casa. Dá uma olhada. E para quem quiser aprender mais, a Priscila tem um curso completo de suspiro lá nas redes sociais, @Priscila Cantinho. Bem facinho. Nossa, que trabalho lindo. Né? Bem facinho, Priscila Cantinho, bem facinho, inclusive Que rimou. trabalho lindo. Tô Lindo, encantada, né? gente. Lindo. Obrigada. Tô mostrando, dá um close aqui, gente. Olha Olha que que lindo. presente lindo. Olha que produto lindo para você vender, fazer um dinheiro nessa página. E essa é uma outra versão, né? Que pode ir com brigadeiro dentro, se quiser. Como é esse caso aqui, chocolate com brigadeiro. Aqui é brigadeiro. É, com chocolate. Esse aqui é meu? Esse é meu? Posso comer? É seu. Mas vem cá, mas Esse daqui tá a casquinha igual que a gente fez. De casa, que prazer estar aqui com vocês. E maior prazer ainda em poder falar de Priscila Cantinho. Essa mulher maravilhosa que faz suspiros deliciosos. Amo o seu trabalho, amo você, amo as suas ideias, amo tudo que você faz. Obrigada pelo carinho para comigo, para com a minha família. Você que sempre faz questão de estar presente nas nossas festas. Você não imagina o carinho e o orgulho que eu tenho de estar te vendo aí, brilhando, mostrando os seus suspiros para o Brasil e para o mundo. Beijo, sou... E principalmente, montar a minha confeitaria.
Sim, foi o suspiro que me permitiu fazer isso. Foi o suspiro que me permitiu, sem recorrer a bancos, a empréstimos, foi ele que me permitiu montar a minha confeitaria do jeitinho que eu sonhava. E então, só em 2017, 7 anos depois, que eu resolvi te incluir nessa história. Só depois de tudo isso que eu resolvi trazer você para fazer parte também dessa história. Com muito ciúme, eu resolvi abrir os meus segredos, as minhas técnicas, as minhas receitas e como eu fiz para chegar tão longe. Foi aí que eu resolvi dar aulas. Viajei o país inteiro, fora dele, ministrando cursos presenciais. Olha a quantidade de turmas. Foram 130 turmas de cursos presenciais. Foram mais de 30 cidades visitadas mais de uma vez para que eu conseguisse ministrar esses cursos. Mas eu percebo que o curso presencial ele não oferece exatamente o mesmo tipo de crescimento que eu tive. Como assim, Pri? No curso presencial, é muito limitado, porque é um curso de um dia, ele não tem suporte, o aluno sofre para deslocar, a qualidade de quem chega lá atrás não é a mesma qualidade de quem está na frente. Por isso, eu resolvi criar o curso online. Aí sim, eu consegui fazer o aluno crescer ao ponto de montar a sua própria loja. Como é o caso da minha aluna, a Amo Suspiro. Ela conseguiu montar a própria loja dela. Dá uma olhada nesse vídeo da loja dela, que linda, quanto capricho, o quanto ela investiu em si própria. E não só montar a loja, porque existem pessoas que querem aprender para dar aulas. Então, a minha capacitação do meu curso online, ele também proporciona isso. Dá uma olhadinha. E, claro, um reconhecimento que faça também com que o aluno consiga, como é o caso da tia Mônica, e outros tantos alunos apareçam na TV.
Você é conhecida como Tia Mônica. Tia Mônica. Né? E há quanto tempo você prepara essa coisa linda? Gente, eu tô impressionada aqui. Eu nunca tinha visto esse tipo de trabalho. É lindo, encantador. Há quanto tempo você prepara? Eu trabalho desde 2018. Pessoas que nunca tinham feito um suspiro na vida passaram a produzir obras como essas que você está vendo agora. Modelagens, saborizados, são muitos os tipos de suspiros que os alunos se tornam capazes de fazer. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você também vai conseguir esses resultados. Porque a grande maioria das pessoas que tentam começar a fazer suspiro e ter o sucesso que os meus alunos têm, fazem do jeito errado e não conseguem chegar lá. É por isso que eu vou te falar 6 formas erradas de tentar entrar nesse mundo tão maravilhoso que é o mundo do suspiro. Vamos lá. A primeira forma, que é super errada, é você achar que é só pegar uma receita da internet que já vai sair vendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Para você pegar uma receita da internet, você vai ter que testar. E a grande maioria das vezes, você vai perceber que ela não dá certo. E com isso, você perdeu o seu tempo. Porque a diferença entre uma pessoa que chega lá para uma pessoa que não chega lá é exatamente o conhecimento. O conhecimento, ele serve para encurtar o tempo gasto tentando algo. Por isso que as receitas da internet, a grande maioria das vezes, ou elas não dão certo, ou você vai passar muito tempo gastando dinheiro com ingredientes, testando e por aí vai. Segundo ponto, é achar que vai vender suspiro por quilo e vai ganhar dinheiro. Eu não vendo suspiro por quilo. Eu sei agregar valor ao meu produto. Vender suspiro por quilo é o que a grande maioria das pessoas que não conseguem chegar lá faz. Por isso, esse é o segundo grande erro que pode te atrapalhar. Terceiro, achar que vender suspiro barato vai ajudar a conquistar clientes quando está começando, ou até no meio do processo. Isso não vai te tornar referência. Se você, por acaso, resolver vender suspiros sempre baratos, você vai sempre focar no cliente ruim, que é o cliente que busca preço, que é o cliente que está ali para pechinchar, para fazer leilão. Quer a prova? Quer a prova? Como vocês não sabem fazer? Olha só, dá uma olhada no que aconteceu com essa aluna. Dá uma olhada no que aconteceu com essa aluna e olha como que ela conseguiu resolver esse problema. Com certeza, eu não estava vendendo Pri nada, eu não estava vendendo. Eu só fazia baixar preço, e chegava a um ponto que eu preferia andar. Olhem só, gente. O problema dela não era baixar preço, o problema dela era aumentar o valor. Ela começou a vender depois que ela aumentou cliente, né? O valor do suspiro. Ou seja, ela estava focando no público-alvo errado, que não é o público-alvo de pessoas que pagam pelo suspiro o valor que ele vale. Eu peguei encomendas para dentistas, para médicos, dar de brinde nos clientes deles. Mudou totalmente o foco. E agora, esse público que eu foquei, nem questiona preço, mesmo tendo aumentado. Exatamente. Você simplesmente esqueceu aquele público. E agora você está no público que sabe o valor que o seu suspiro vale. E eu consegui. Eu consegui que eu quase não dei conta no Natal. Eu quase não dei conta das encomendas.
Isso graças a Priscila, graças à paciência dela, que ela nunca deixa a gente no vácuo, ela está sempre ali disposta a ajudar. Hoje eu moro numa casa só minha e da minha filha. Hoje eu tenho o meu espaço de trabalho, que é um dos quartos. A minha casa tem 3 quartos. Graças a Deus e graças ao Suspiro. Olha só, é tão linda a história da Dilma. Gente, quando você foca num tipo de público, no público que quer só preço, é esse que ela estava focada antes, ela só fazia baixar preço. E quanto mais ela baixava, menos ela vendia. Aí ela falou comigo e eu disse, Dilma, tá barato demais. Suba o preço. Pri, como é que pode? Dá um medinho, não dá? Como é que pode? As pessoas não valorizam na minha cidade. Eu só baixo o preço, só baixo, não valorizam. Por quê? Porque à medida que você baixa preço, você está focando no público-alvo errado. Com isso, você só vai baixar, vai ter prejuízo e vai acontecer, sabe o quê? Você vai desistir. Até que ela falou comigo e disse, Pri, eu estou sem coragem de fazer isso. Eu vou aumentar. Eu disse, aumente. Quando ela aumentou, a chave dela virou. Por quê? Porque ela percebeu exatamente o que eu estava tentando mostrar para ela. Ela largou esse público leiloeiro e começou a focar no público correto. Começou a focar no público que realmente valoriza. Então, na sua cidade, não é que as pessoas não estão valorizando, é que você está oferecendo o seu doce barato demais. Quarto erro, achar que existe uma única receita e ela poderá ser saborizada com todos os sabores. Presta atenção, vamos lá. Olha só, eu estou aqui com suspiros de maracujá. Só que eu vou falar para você sobre o bolo de cenoura. Quando eu faço um bolo amanteigado, vamos supor que você tenha uma receita de bolo amanteigado. Eu tenho uma receita de bolo amanteigado. Ok. Ai, mas eu queria fazer um bolo de cenoura. Dá certo eu pegar uma receita de bolo amanteigado e adicionar uma cenoura? Não, não dá certo. Por quê? Porque a receita de bolo amanteigado, primeiro, ela é feita na batedeira. Ela é feita com o método cremoso. É um método diferente, que não é um método de pandeló. O tipo de ingrediente, a quantidade de açúcar, a técnica, tudo muda. Eu não posso simplesmente adicionar uma cenoura ali. Para eu fazer um bolo de cenoura, eu mudo até o equipamento. Eu vou fazer um bolo de cenoura no liquidificador. Eu não vou usar manteiga, eu vou usar óleo. No bolo de cenoura, eu nem leite eu uso. Consegue perceber a diferença? Então, quando eu vou fazer um suspiro de maracujá, eu não posso simplesmente pegar um pó saborizante de algum lugar que venda, de alguma indústria, e adicionar nesse meu suspiro de baunilha, não. Primeiro que o método feito para esse daqui é o francês. Para esse daqui é o suíço. Como é que você quer saborizar simplesmente adicionando um pó? Vai alterar a textura, vai alterar sabor, vai alterar o resultado. Então, o suspiro não é só uma receita. Suspiro é um nicho de mercado que eu criei lá em 2017, quando eu comecei a dar aula. Até eu começar a dar aula, eu era sozinha, não existia um nicho. Eu vendia sozinha para o mundo todo, enviando e fazendo tudo sozinha, sem concorrência, para o tipo de suspiro que eu criei. E aí, que lá em 2017, quando eu resolvi dar aula, eu criei um nicho de mercado. Por que eu criei um nicho de mercado? Porque eu comecei a inserir você, a inserir outras tantas pessoas para aprenderem, produzirem e venderem suspiros. Se fosse tão simples assim, só adicionar um pó saborizante, eu não tinha passado 3 meses criando, testando
e gravando um curso só de suspiros saborizados. Criar, testar receita é um dos investimentos mais caros que existem. O meu curso Quitanda, ele é um curso que tem sabores e técnicas completamente diferentes de um suspiro para o outro. Foram meses para gravar esse curso. Se fosse só adicionar um pó, ou se fosse só uma receita, eu não teria perdido esse tempo todo para gravar um curso de suspiros saborizados. Quinto erro, achar que você não pode começar logo porque não tem um forno próprio ou um espaço grande. Olha só, eu comecei com um fogãozinho de 4 bocas. Eu comecei em um apartamento de 65 metros quadrados, sendo que a minha cozinha tinha 2 metros quadrados. E eu não vou longe, não. Aqui a gente está no estúdio. A minha fábrica está sendo montada. Nós estamos em obra. Só que eu não dou desculpas para começar. Eu disse que eu ia montar a fábrica, que eu ia vender suspiros em grande escala, que esse é o meu objetivo, que essa é a minha especialidade, é o meu know-how, vender suspiros para 10 ou 10 mil pessoas. Aí o que é que acontece? Eu poderia simplesmente dizer assim, eu vou esperar a fábrica ficar pronta, porque lá eu vou produzir com conforto, eu vou produzir do jeito que eu quero. Eu fiz isso, eu não estou esperando a obra. O que é que eu estou fazendo? Eu estou faturando. Aqui a gente tem uma sala, um estúdio, que tem 3,5 metros por 5,5, onde a gente produz praticamente nesse espaço aqui. E você vai ver o meu faturamento. Ou seja, não tem desculpa. Você produz no forno que você tem em casa, você produz no espaço que você tem em casa. O que você precisa é começar. Levantar, arregaçar as mangas e começar. E o último erro, mas também o mais importante de todos, as pessoas tentam entrar nesse mundo sem se comprometer. Não se dedicam, não estudam e acham que por ser tão maravilhoso, não precisam se esforçar. Acham que é simplesmente pegar um videozinho do Instagram ou do YouTube e que vai fluir. Só que existem as entrelinhas, existem os pormenores, existe tudo o que você de fato vai precisar saber para ter sucesso nesse mundo como eu tenho e como os meus alunos. Mas calma, que na próxima aula eu vou te ensinar o jeito certo de fazer tudo isso. Você vai entender o motivo de eu vender suspiros em cada embalagem. Presta atenção que agora nós vamos embalar as rosas pétala a pétala. Só um minuto. Eu estou aqui com as rosas pétala a pétala. Que rosa pétala a pétala é essa? Essa rosa eu ensino também dentro do Mundo Encantado do Suspiro, dentro de um outro curso, que não é esse de suspiros saborizados. Só para você entender que existem diferenças. Esse daqui é um curso de modelagens de flores, especializado. O nome do curso é Festa das Flores, que inclusive ele é excelente para o Dia da Mulher, para o Dia das Mães, para casamentos e por aí vai. Olha só. Quando o meu cliente ele entra em contato comigo para encomendar essas rosas, e tudo isso aqui que vocês estão vendo são encomendas reais. Nós temos esses clientes para entregar. Eu montei um cenário para eu poder gravar essa aula, mas quando terminar a aula, a gente vai correr e vai fazer, sabe o quê? A gente vai correr e passar plástico bolha, embalar, emitir as etiquetas para poder enviar pelo correio, porque eu envio para todo o Brasil. Essas mini compoteiras, elas serão enviadas
Tanto essa como essa são de clientes diferentes. Ó. As rosas recheadas também serão enviadas. Essas rosas aqui, que são diferentes dessas. Tudo isso daqui é encomenda. Esses saquinhos de maracujá que eu mostrei agora há pouco e as rosas pétala a pétala. Quando o meu cliente encomenda rosas pétala a pétala, automaticamente ele sabe que ele vai receber a rosa pétala a pétala dessa maneira. Eu poderia simplesmente enviar em um saco e... Por quê? Porque os clientes eles tendem a ligar para você para dizer assim, eu já tenho uma caixinha. Ah, eu quero só o suspiro. Você precisa aprender a se posicionar, a colocar regras no seu estabelecimento. O estabelecimento é seu. A pessoa ela vai comprar de acordo com as suas regras. Essa rosa aqui eu vendo por R$18 a unidade. Essa rosa. Automaticamente, obrigatoriamente, a rosa ela vai nessa caixinha de acrílico. Aí as pessoas dizem assim, mas eu quero encomendar sem a caixinha de acrílico. Bom, obrigatoriamente, isso eu já coloco no catálogo. Vocês vão ver o meu catálogo, eu vou destrinchar o catálogo para vocês. Automaticamente, a rosa ela precisa ir na caixinha de acrílico. Porque não basta eu vender, não basta ele ver que é lindo, precisa chegar lá perfeito. E a maneira que eu julgo ser mais bonita para essa rosa é vendê-la dessa maneira, que é com uma caixeta para doce, de papel mesmo. Após fazer a rosa, eu vou colocar na caixinha de acrílico. Aqui eu sei que a rosa ela pode viajar para o Brasil inteiro, que ela chegará intacta. É assim que eu vendo essa rosa. Mas eu queria só a rosa. Eu não vendo. Você aí, você tem dificuldade de dizer não? Você tem dificuldade de dizer não? O que é que vai te ajudar a produzir do jeito que você quer, a vender do jeito que você planeja e dizer não de uma maneira super tranquila? Como que é? É sabendo agregar valor ao seu produto e já colocando isso no seu catálogo, já deixando claro para o seu cliente como que ele vai receber. E que você só vende dessa maneira. Sim, muitas vezes você vai precisar ser inflexível em alguns aspectos. Porque todas as estratégias que eu uso para vender muito, e ainda vou abrir o faturamento para vocês, elas são pensadas de uma maneira que nós não vamos perder dinheiro, nós não vamos perder tempo, nós vamos faturar. E melhor do que faturar, eu vou conseguir pegar o doce, que pode ser o doce mais lucrativo da confeitaria, e transformá-lo em um mega produto. Tudo isso para você vender muito. Por isso que eu ainda vou abrir o meu faturamento do mês de março. Eu vou mostrar para vocês o extrato com os depósitos de uma das contas. Só uma delas. Só uma delas já vai ser suficiente para você entender que você não só vai conseguir viver de suspiro, mas conseguirá ir muito longe. Investir em estrutura, em equipamentos e tudo isso começando com o que você já tem na sua casa. Por isso, é muito importante que
que você se atente que o principal para você ter tudo isso... Só jogar aqui um minuto. Quebrou uma pontinhazinha. Que para você ter tudo isso, basta você se comprometer e se dedicar. Olha que lindas que vão ficar essas rosas. Tudo isso de maneira pensada, calculada, propositalmente para ser vendido na embalagem certa. O meu cardápio, ele é um cardápio enxuto, ele é um cardápio estratégico, ele é um cardápio que vai te ajudar a chegar longe e começar com o que você tem em casa. E aí, o que foi que você pôde aprender na aula de hoje? Você percebeu que tem nas mãos o doce mais afetivo para trabalhar. E que isso já te ajuda a sair na frente da concorrência. Porque desde a pandemia, as pessoas procuram doces afetivos para presentear, doces afetivos para saborear, principalmente em um tempo em que as pessoas estão procurando consumir menos açúcar. Por isso que precisa ser o doce afetivo. E o doce afetivo, ele traz aconchego. Você também já aprendeu o que não fazer e não deixar te atrapalhar para conquistar o mesmo resultado que eu e os meus alunos temos com os suspiros. Você aprendeu que precisa se comprometer, que precisa estar atento às 6 armadilhas que podem te atrasar para conquistar tudo isso. Por isso, se prepara que na próxima aula a sua mente vai explodir. Você vai ficar blindado de todas essas armadilhas. Você vai entender cada detalhe do que precisa para começar do jeito certo a produzir e vender suspiros. Aí eu vou deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Você vai ficar pensando, martelando até chegar à próxima aula. Pense aqui. Me diga, você vai querer começar do jeito errado ou você vai querer começar do jeito certo? Pensa. Pensa se você quer cometer esses erros que te impedem de chegar nesses resultados, nesse faturamento. Essa é uma pulguinha que você vai ficar com ela até a próxima aula, porque na próxima aula eu vou abrir completamente o cardápio, eu vou abrir o meu faturamento, eu vou, inclusive, saber de você a resposta certa para que você entre nesse mundo do jeito certo, já com resultados. Por quê? Porque você consegue, em menos de uma semana, já começar a produzir e vender. Agora, eu quero primeiro te parabenizar por se comprometer com o seu crescimento e assistir a aula até o final. Isso fará uma enorme diferença na sua trajetória. E eu quero pedir que, por favor, deixe o seu comentário no vídeo dessa aula lá no Instagram. É só clicar nesse link aqui nos comentários. É muito importante para mim o que você achou da aula para que eu consiga cada vez mais trazer o conteúdo necessário para você alcançar os seus objetivos e os seus resultados. Agora eu vou me despedir de vocês e já me preparar para a próxima aula, que se você gostou dessa, ela será ainda mais rica, e você vai ver todo o meu faturamento. Vamos detalhar cada parte do cardápio, como que eu atendo cada cliente de uma maneira facilitada para mim, para que eu não perca tempo, tenha grandes pedidos e principalmente uma agenda lotada, porque a minha já está lotada até o final do ano. Um beijo muito grande e se prepara, porque a próxima aula será
ainda melhor. Por favor, deixe o seu comentário no vídeo. Beijos e até a próxima aula. Eu tenho 28 anos e sou formado em Química pela Universidade Federal Fluminense. O suspiro entrou na minha vida de forma arrebatadora e transformou meu negócio como nenhum outro doce transformou. Eu me formei final de 2019, para você ter uma noção, minha formatura foi no início de 2020, uma semana antes da pandemia começar. Durante esse período eu passei mais de um ano procurando emprego ou procurando uma forma de continuar meus estudos e nada. Foi depois de um ano que eu decidi abrir uma confeitaria porque é uma área que eu sempre gostei muito. E apesar da minha faculdade ter sido pública, parte do meu sustento foi feita com a venda de doces que eu produzia. Eu fazia brownies e cookies e vendia na faculdade. Eu sempre gostei da gastronomia. Mas apesar de gostar da gastronomia e da confeitaria, eu nunca mergulhei de cabeça nessa área até abrir a minha própria confeitaria. E quando eu abri a minha confeitaria no início de 2021, eu comecei do absoluto zero. Sem nenhum equipamento específico e utensílio, só os que eu tinha em casa e principalmente sem nenhum conhecimento trabalhado. Eu basicamente pegava as receitas da internet e fazia. Porém, quando eu comecei a minha confeitaria, eu fui usando tudo que eu tinha à minha disposição. E fui fazendo todo tipo de doce que me aparecia pela frente para poder vender. Eu fazia geleia, eu fazia trufa, brigadeiro, brownie, cookie, bolo, torta, tava sempre fazendo um monte de coisa. Mas logo depois de um tempo eu me vi perdido e sem dinheiro algum. Porque todo o dinheiro que entrava de uma encomenda, por exemplo, uma encomenda de trufa, eu pegava esse dinheiro e reinvestia para compra de equipamento e utensílio para fazer bolo, para melhorar a qualidade dos brigadeiros. Então esse dinheiro nunca voltava para mim. Eu estava sempre tendo que reinvestir em alguma outra área da minha confeitaria. Eu estava sempre tendo que fazer um pouco de cada coisa, um pouco de brigadeiro, um pouco de recheio, um pouco de massa de bolo, um pouco de pipoca gourmet. Eu estava sempre tendo que fazer um pouco, mas no fim parecia que eu não estava fazendo nada, porque eu não via resultado algum daquele todo o trabalho que eu estava tendo. E eu também ficava cheio de produto encalhado dentro de casa. Sobrava sempre um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, que não dava para reaproveitar. No final das contas acumulava bastante coisa e muitos desses produtos eu acabava perdendo. Foi aí que o suspiro entrou na minha vida como salvação. Eu já vou te contar o porquê. A minha história com suspiro é bem intensa. Era um doce que eu não gostava, mas é porque eu só tinha provado aquele treco com gosto de açúcar que deveria ser um crime chamar aquilo de suspiro. Mas um dia, quando eu falei mal do suspiro, minha avó disse que aquele doce que eu comia não era suspiro. Um suspiro de verdade era muito saboroso, tinha um gostinho de limão e que ela comia muito na infância dela e fazia muito tempo que ela não comia um suspiro bom de verdade. Como minha avó não era uma pessoa fácil de agradar no quesito doce e eu adorava fazer os doces dos eventos da família, eu peguei aquela fala dela como um desafio para eu produzir o melhor suspiro da vida da minha avó. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de doce, de chocolate. A minha avó era o oposto disso, ela não gostava nada envolvendo chocolate. E fazer um doce que ela gostasse era muito difícil. Por isso eu falei, é o suspiro que eu vou conquistar o coração doce da minha avó. Eu fui na internet, peguei várias receitas e foi um verdadeiro desastre. Às vezes os suspiros saíam super crocante por fora, mas cru por dentro. Eles murchavam no forno. Alguns davam mais ou menos certo, os outros davam muito errado. Enfim, eu nunca acertava 100% e principalmente eu nunca sabia o que eu estava fazendo de errado. Mas, em compensação, a minha avó sempre provava os resultados e falava: nossa, que delicioso, que doce maravilhoso. Era assim os suspiros que eu comia quando pequena, com esse saborzinho de limão. Isso foi uma vitória, mas eu não estava satisfeito, porque eu queria fazer o suspiro perfeito. Eu estava sempre em busca de melhorar. Porém, em fevereiro de 2021 eu acabei perdendo a minha avó. E o falecimento de uma pessoa amada é muito difícil. Todo esse processo de luto não é fácil vivenciar. E isso me desestabilizou demais e juntando com a falta de motivação por conta dos resultados da confeitaria, de estar trabalhando muito e vendo pouco resultado financeiro, eu quase pensei em desistir de tudo. Porém, no mês de maio de 2021, eu descobri uma professora chamada Priscila Cantinho no Instagram, vi o anúncio do evento gratuito chamado Minha Suspiraria e aquilo chamou a minha atenção. Porque eu pensei, o suspiro é um doce que eu sempre quis aprender a fazer, mas como assim alguém vive de fazer suspiro? Será que esse mercado é possível? E aí eu comecei a acompanhar o conteúdo gratuito da Pri no Instagram, me inscrevi no evento gratuito Minha Suspiraria, e esse evento mudou a minha vida. Eu
tava um pouco desconfiado de cursos online porque eu tinha comprado um baratinho que não fez nenhuma diferença na minha vida. Só levou meu dinheiro embora. Mas o conteúdo da Pri me cativou demais, porque eu pensei, se uma pessoa tem todo esse cuidado de ensinar, de montar o figurino para dar aula e entrega tudo isso no conteúdo gratuito, o curso dela deve ser simplesmente sensacional. Por isso eu decidi dar uma chance ao Minha Suspiraria, o evento gratuito, e mergulhei de cabeça. E quando eu fiz o suspiro que a Pri ensinou no evento gratuito e provei pela primeira vez, eu falei, é esse o suspiro que minha avó tanto falava. Eu fui distribuindo esse suspiro que eu fiz para todo mundo à minha volta e a resposta era unânime. As pessoas nunca tinham provado um suspiro tão gostoso e tão delicioso como aquele que eu tinha feito. E acreditem vocês ou não, o evento do Minha Suspiraria que eu entrei em contato aconteceu exatamente no mês em que minha avó faria aniversário. E eu só pude entender isso como uma mensagem da minha avó apontando o caminho para eu seguir que eu tanto pedia. Por isso não teve outra, eu corri atrás de fazer parte do mundo encantado do suspiro. Pedi para minha mãe passar o curso no cartão dela como forma de empréstimo, eu pagaria esse curso todinho para ela depois. Comecei fazendo os suspiros no forno convencional aqui de casa mesmo, pingando nos tabuleiros que eu tinha usando papel manteiga. E aos poucos eu fui crescendo a minha cozinha só com as vendas do suspiro, e inclusive em dezembro eu comprei um forno elétrico. Tudo isso sendo resultado do que o suspiro me proporcionou. Sem desperdício de dinheiro, sem desperdício de trabalho. E é óbvio que eu não acertei todas as receitas de primeira, eu precisei de treino e de prática. Mas uma coisa que não me fez desistir foi todo o apoio que a Priscila Cantinho e a equipe dela me deram. Sempre que eu errava alguma coisa ou tinha alguma dúvida, eu mandava mensagem lá na plataforma do curso e a equipe, o suporte, me respondia com a solução, me dizendo o que eu estava errando e onde eu podia melhorar. Isso fez total diferença, porque isso não me desmotivou. Na vez seguinte eu fazia, acertava e ficava muito feliz com o resultado. Eu já sabia onde consertar. A gente sempre vê a Pri falando que o suspiro domina sua cozinha aos poucos, que do nada você vê, tá só fazendo o suspiro e todos os outros ficaram de lado. Eu nem quis pagar para ver, eu fiz isso de uma vez só. Quando eu vi que os suspiros estavam causando um resultado que nenhum outro doce causava, eu tirei todos aqueles outros doces e fui fazer só o suspiro. Quando alguém me pediu uma encomenda de bem casado, eu ia logo e oferecia, olha esse bem suspirado. Quando alguém me pedia um brigadeiro, eu falava, olha essa rosa recheada. E todas as pessoas ficavam maravilhadas com o resultado. E agora todo mundo me conhece como o confeiteiro do suspiro. Eu tenho algumas amigas da área da confeitaria e sempre que elas precisam de suspiro, seja para o trabalho delas ou para algum evento, elas me ligam ou me indicam. Falam, eu sei alguém que faz suspiro. E não é qualquer suspiro, é o melhor suspiro. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente que foi num evento e provou um suspiro lá, e que o suspiro não era tão bom, tinha um gosto de açúcar e grudava na boca. E ela logo lembrou de mim, pensando que aquele suspiro jamais seria o suspiro que o Iago faz. E o resultado desse reconhecimento é tudo aquilo que a Priscila Cantinho me ensinou. E eu coloquei em prática, é óbvio, né? E inclusive essa cliente me agradeceu novamente por produzir suspiros tão deliciosos. Eu comentei que eu comprei um curso super baratinho que não fez diferença alguma na minha vida. Ele era 10 vezes mais barato que o Mundo Encantado do Suspiro. E esse curso não conseguiu me dar um retorno financeiro nem de metade do investimento que eu fiz. Enquanto o Mundo Encantado do Suspiro, só com as encomendas de Natal, se pagou 4 vezes, quase 5 vezes. Isso é para você entender o potencial que esse curso tem na sua vida. Porque eu sou uma pessoa que funciona no modo lento. Se eu fosse muito mais ágil, eu já teria esse retorno há muito tempo. Mas só para vocês verem que uma pessoa no modo lento, que não tinha nenhum conhecimento em confeitaria, só com as encomendas de Natal, que não tinha nem um ano de curso completo, conseguiu um faturamento de 4 até 5 vezes o valor investido no curso. E por tudo isso que eu já falei aqui nesse vídeo, eu só tenho a agradecer a Pri pelo conhecimento e incentivo e pelo suporte que eu nunca vi igual. Sempre que eu me sentia desmotivado ou inseguro, eu conseguia incentivo e motivação através do suporte e os ensinamentos da Pri. Eles fizeram e fazem diferença na minha vida e de todos os alunos dela. E além do mais, eu também só posso agradecer a minha avó por ter colocado Priscila Cantinho na minha vida quando eu mais me sentia perdido. E você que estava assistindo esse vídeo hoje, eu sei como você se sente. Às vezes a gente se sente desconfiado, achando que é armação.
eu tava aí desse lado há 1 ano atrás. Eu me questionava se tudo aquilo que as pessoas falavam que o Suspiro fez na vida dela era realmente verdade. E hoje eu posso dizer que eu sinto muito orgulho de estar aqui desse lado falando que é verdade sim. Eu paguei pra ver e funcionou. Hoje o Suspiro mudou a minha vida. O meu sustento que antes eu não tinha vem do Suspiro. Ele me proporcionou a oportunidade de investir no meu negócio, de ter um negócio para chamar de meu e ser reconhecido por ele. Hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui confirmando que o Suspiro causa uma transformação sim. Ele já causou transformação na minha vida e vai causar muito mais. Porque além de retorno financeiro, o Suspiro me trouxe propósito. E também pode trazer para sua vida. Basta você arregaçar as suas mangas e botar a mão na massa com tudo aquilo que a Priscila Cantinho ensina pra gente. Hoje eu bato no peito morrendo de orgulho em dizer que eu sou sim um suspirinho. Um beijo para todos vocês.